Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Celebramos hoje o culto do quinto domingo após Pentecostes. E eu quero saudá-los com as palavras bíblicas que se encontram no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15, onde o nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: a semente que caiu em terra boa são aqueles que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. A semente que caiu em terra boa. Que semente é essa e que terra é essa? Essa semente, queridos irmãos e irmãs, é a palavra de Deus. E a terra em que ela é semeada é justamente o nosso coração, a nossa vida. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que aquele que retém essa palavra dá bons frutos, frutifica com perseverança. Querido irmão, querida irmã, que de fato e verdade a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo possa também fazer de você aquele que dá frutos com perseverança, possa fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Todos nós cometemos erros em nossas vidas, o tempo todo necessitamos da graça de Deus, do perdão do Senhor nosso Deus, e é justamente a palavra de Deus que nos orienta, que nos ensina, que nos mostra o caminho que devemos seguir. Portanto, que sejamos realmente sementes que dê frutos, mas não quaisquer frutos, mas frutos bons, e que frutifiquemos com perseverança. Amém? Convido para iniciarmos o nosso culto de hoje cantando do livro de canto da ISLB, o hino de número 33. Eu creio que todos vocês conhecem muito bem esse hino. Façamos desse hino também uma oração. Falemos com Deus enquanto cantamos esse belo hino. Hino de número 33 do livro de canto da ISLB. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Para aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou o pastor Gil e estamos celebrando da paróquia Apóstolo Paulo na cidade de Jaraguá do Sul. Que de fato e verdade a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e todas vocês. Eu convido aqueles que puderem em casa a se colocarem de pé, em sinal de respeito ao Senhor nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos este culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como estamos, confessemos os nossos pecados ao Senhor nosso Deus. Falemos com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, reunidos, meu Deus, em seu nome, mesmo que distantes, mesmo que confinados em casa nesse dia,
Nós queremos, meu Deus, em um só pensamento, te confessar os nossos pecados e te pedir perdão. Perdão, Senhor, pelas vezes que pecamos contra o Senhor, desobedecendo a sua palavra, fazendo aquilo que te desagrada. Perdão, ó Deus, pelas vezes que pecamos contra o nosso próximo, magoando, machucando as pessoas que convivem conosco, quando deveríamos amá-las, assim como o Senhor nos ensinou. Perdão, ó Deus, pelas vezes que pecamos contra nós mesmos, com maus costumes, maus hábitos, vícios, que destroem o nosso corpo e destroem também a vida que o Senhor nos deu. Ó Pai eterno, o Senhor conhece a vida de cada um e cada uma de nós. O Senhor sabe dos nossos pecados, o Senhor sabe das nossas maldades. Por isso, neste momento, nós te pedimos, tem piedade de nós, Senhor, e olhe para nós com bondade. Perdoe os nossos pecados e fortaleça ainda mais a nossa vida de fé e a nossa caminhada de cristãos e cristãs. É o que humildemente nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus nos diz no Salmo 32, versículo 5. Assim diz o salmista: ó Deus, eu te confessei o meu pecado e não te escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Você que confessou de fato e verdade o seu pecado a Deus, você pode se alegrar, porque assim como o salmista, neste momento em que confessamos os nossos pecados ao Senhor nosso Deus, Ele ouve o nosso pedido de perdão e Ele nos perdoa. E como ministro da palavra de Deus, ordenado por essa igreja, eu tenho a alegria de vos anunciar o perdão dos pecados. Perdão este que é dado a mim, é dado a você, é dado a todos nós, pelo Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, recebamos o perdão em nome de Jesus. E é com alegria que eu declaro que os seus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na alegria de sermos perdoados dos nossos pecados, nós queremos louvar a Deus e faremos isso cantando o hino de número 610 do livro de canto da ISLB. Creio que vocês todos conhecem esse hino também. E quem não conhece, vai aprender, porque ele é bem facinho de cantar. Façamos desse hino a nossa palavra de louvor ao Senhor nosso Deus nesse dia. Senhor, porque me guarda a tua mão, confio em ti, porque bem sei que teu querer é bom, confio em ti. Tu das coragem, vences o temor, louvor a ti, por teu imenso amor. Senhor, porque tu és meu Salvador, confio em ti. Porque por mim passaste tanta dor, confio em ti. Da morte me livraste pela cruz, ó, faze-me humilde, meu Jesus. Porque ao Pai por mim suplicarás, confio em ti.
porque com teu poder comigo estás, confio em ti. Sendo tentado, olho para ti, tu és, Senhor, refúgio meu aqui. Se bem que o meu caminho eu ignorar, confio em ti, porque teus planos vais concretizar, confio em ti. Por me guiares, não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender. Oremos. Convido aqueles que puderem, a se colocar de pé, para podermos falar com o Senhor nosso Deus. Deus eterno e todo-poderoso, de fato e verdade, Senhor, nós confiamos em Ti. Bem sabemos, ó Pai, que somos amados e amadas incondicionalmente pelo Senhor. Por isso te agradecemos. Te damos graças, ó Pai eterno, por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos. Te damos graças por podermos, mesmo em nossas casas, estarmos agora celebrando esse culto ao Senhor, falando com o Senhor, ouvindo a Sua palavra, nos alimentando espiritualmente dela também. Assim te pedimos, ó Pai, eu te peço, abençoe esse nosso culto, abençoe cada uma das pessoas que tiram um tempinho nesse domingo, nesse dia, para poder assistir, para poder celebrar esse culto ao Senhor conosco. Venha, meu Deus, ao encontro das nossas ansiedades, venha ao encontro das nossas preocupações, que a Sua palavra, meu Deus, pregada nesse culto, possa edificar, possa animar, possa nos mostrar o caminho o qual devemos seguir. Fique conosco, hoje e sempre. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também te agradecemos. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, você que se colocou de pé, podemos nos assentar. E eu convido para abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 145, texto previsto para a primeira leitura neste quinto domingo após Pentecostes. Salmo 145, nós vamos ler dos versículos 8 a 15. E o título desse salmo é Hino de Louvor, e eu faço a leitura na nova tradução na linguagem de hoje. É um salmo escrito pelo rei Davi, e a partir do versículo 8, o rei Davi escreve assim: O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão, Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança e Ele dá alimento a todos no tempo certo. Até aqui. Agradecemos ao Senhor nosso Deus por essa palavra que vem nos lembrar que de fato
Toda a criação de Deus é cuidada, é preservada, é amada incondicionalmente por nosso Deus Pai Criador. E assim é também comigo e com você. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Convido para cantarmos o hino de número 165 do livro de canto da ISLB. E enquanto cantamos este hino, nos preparamos para a pregação. Creio que você conhece. Quem sabe, canta junto. Quem não sabe, vai aprender, pois é bem facinho também. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Convido para abrirmos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7. E nós vamos ler dos versículos 14 a 25, texto previsto para a pregação neste quinto domingo após Pentecostes. Romanos, capítulo 7, versículos 14 a 25. Traz o título A Luta Interior. E assim escreve o apóstolo Paulo aos Romanos e a nós também. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer
o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, eu sirvo a lei do pecado. Até aqui. Querido irmão, querida irmã que nos assiste, que nos acompanha nesse dia. Assim como o título diz, esse texto trata uma questão que quer queira, quer não, envolve todos nós. Todos nós cristãos enfrentamos esse probleminha aqui, né? Que aqui na Bíblia é chamada de luta interior, e de fato é uma luta mesmo. Eu quero te convidar a olhar para dentro de si, para o fundo da sua alma. Volta aí no passado, talvez nem vamos voltar num passado muito longe, né? Mas observa as suas atitudes, observa o seu modo de agir, o seu modo de fazer as coisas, e responde a seguinte pergunta. Responda para você mesmo, né? A pergunta é para a gente refletir. Responda a seguinte pergunta: você consegue fazer tudo aquilo que você sabe que é certo? Eu nem preciso dar muito tempo para você pensar sobre isso. Na verdade, não. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos cair em tentação. Mais cedo ou mais tarde nós vamos fazer alguma coisa que não devemos, e o que é mais complicadinho, mais cedo ou mais tarde nós vamos nos arrepender dos nossos atos. É ou não é? Para pensar se não é, né? E a grande pergunta que fica é: por que a gente faz isso, pelo amor de Deus? Por que é tão difícil andar no caminho certo? Por que é tão difícil fazer aquilo que sempre agrada a Deus? E a resposta para essa pergunta, querido irmão, querida irmã, é mais simples do que se pensa. O apóstolo Paulo dá uma dica aqui muito, muito interessante para nós, que se você quiser acompanhar aí, né? Ele vai dizer o seguinte, deixa eu encontrar aqui onde é que ele fala sobre essa questão, deixa eu ver, onde ele diz assim: eu fui vendido para o pecado. Lá no versículo, deixa eu achar, que é uma questão assim que, se a gente parar para pensar, muitas pessoas leem isso aqui, mas não conseguem entender por que esse negócio tem que ser desse jeito conosco, né? Enquanto eu encontro aqui, eu vou te explicar uma questão. Sim, versículo 17, ele diz assim, ó: isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é, na minha mente humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu só consigo fazer eu não consigo fazê-lo, né? Ou seja, ele diz assim, por que isso acontece, né? Eu estava explicando para vocês, enquanto eu encontro aqui a afirmação que ele diz que ele foi vendido para o pecado. Lembra de Adão e Eva, quando eles cometeram o pecado da desobediência a Deus, né? Onde ele diz assim que ele
prisioneiro da lei do pecado. Sim, encontrei, no versículo 23, né, ele diz assim, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Lembra quando Adão e Eva cometeu o erro, né, o pecado da desobediência, lá no jardim do Éden, no paraíso? Muitas pessoas não entendem, mas quando aquilo aconteceu, a humanidade toda, né, que viria logo depois, se contaminou com o pecado da desobediência. A natureza humana se manchou. A natureza humana, ela realmente se poluiu com o pecado da desobediência. Por isso, muitas vezes, muitos errinhos, e se você parar para pensar, você vai concordar comigo, muitos errinhos que a gente comete, a gente às vezes já está tão acostumado a cometer, que nem percebemos que cometemos. Mas não paramos para pensar que de repente aquele errinho que eu nem percebi que eu cometi, pode magoar outra pessoa, pode machucar outra pessoa, né? E a gente vai tocando adiante, de boa, na lagoa, né? Sem nem se dar conta disso. E essa é a grande questão. O apóstolo Paulo estava preocupado aqui, porque ele sabia que mesmo devendo fazer o que é certo, ele não conseguia acertar sempre. Volta e meia, ele cometia um pecado, cometia um erro. E querido irmão, isso é assim comigo, isso é assim com você, isso é assim com todos nós. E a grande pergunta que vem é: o que fazer? Como a gente consegue resolver essa questão? Antes de responder essa pergunta, eu preciso te dizer o seguinte: olha para dentro de você. Você já se encontrou nessa situação aqui? Você já esteve numa situação da chamada luta interior, onde você olha para os seus erros e não concorda com eles e queria ser diferente? Até porque você é um filho, uma filha de Deus. Se esse tipo de pensamento já passou pela sua cabeça, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar aqui agora. Se esse tipo de pensamento já passou na sua cabeça, por mais estranho que pareça o que eu vou dizer aqui agora, alegre-se. E aí você vai perguntar: pronto, agora o pastor Gil pirou, como é que eu posso me alegrar se eu estou enfrentando uma luta interior por causa do pecado? E eu digo para você, querido irmão, alegre-se. Já vou explicar o porquê. Por que podemos nos alegrar? Na verdade não podemos, na verdade não devemos. Mas só tem essa preocupação aqui as pessoas que lutam para seguir aquilo que Deus espera de nós. Só tem essa preocupação aqui da luta interior, da busca por acertar, as pessoas que assumem o seu compromisso de cristão, as pessoas que querem viver da forma como Deus espera que vivamos. Então essa luta interior, essa inquietação que vem aos corações das pessoas, ela só vem no coração do crente. A pessoa que não está nem aí para a palavra de Deus, a pessoa que não se preocupa com o Evangelho, a pessoa que não se preocupa com Jesus Cristo, ela não enfrenta essa luta interior. Então podemos nos orgulhar disso? Não podemos. Porque se nós estamos em luta interior, significa que estamos em pecado. E aí eu tenho que te perguntar: quem nesse mundo não está em pecado? Todos nós pecamos, todos nós necessitamos da graça de Deus, todos nós necessitamos do perdão de Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, é tão importante que nós nos reconciliemos com o nosso Senhor, que nós nos reconciliemos com os irmãos a quem a gente ofendeu, até porque na oração do Pai Nosso
Nós sempre falamos para Deus assim: perdoai as nossas ofensas, ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou a quem nos tem ofendido. Não é assim? Agora para pensar. E se eu não perdoo a quem me ofendeu, como é que eu posso pedir a Deus: perdoai as minhas ofensas? Não é verdade? Querido irmão, querida irmã, uma coisa que precisamos entender: as pessoas podem errar com você, mas você também erra com outros. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós cometemos erros. Todos nós estamos nessa situação aqui que o apóstolo Paulo fala. O acerto que eu queria fazer, o certo, o bom que eu queria fazer, isso eu não faço, mas o erro que eu não queria é justamente esse que eu faço. Todos nós estamos dentro desse barco, todos estamos nessa situação. Por isso também que nós não podemos nos orgulhar, por isso também que nós não podemos nos sentir mais importantes ou melhores do que ninguém. Pelo contrário, devemos colocar a mão no nosso peito e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. Senhor, me perdoa, porque eu sou uma pecadora. Essa é a grande verdade. E aí você poderia dizer: pastor Gil, eu nunca tinha pensado num negócio desse, então o negócio para o meu lado está feio. Não só para o seu, para o de todos nós. Cometemos erros. A lei de Deus nos mostra o tempo todo que somos pecadores, que cometemos erros, que estamos errados. E aí a pergunta que fica é: tá, mas e agora? O que fazer? E o próprio apóstolo Paulo vai nos dar essa resposta lá nos versículos 24 e 25, onde no versículo 24 ele diz assim: como sou infeliz, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Vamos entender aqui um pouquinho ainda essa afirmação do apóstolo Paulo. Como assim me leva para a morte? A morte eterna, a condenação eterna. É essa morte que ele está falando aqui. Porque se a gente viver só no pecado, só fazendo o que é errado, com certeza nós vamos para a condenação. Não vai adiantar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós, se nós de repente não quisermos nada com a palavra dele. Não é verdade? Por isso ele pergunta: quem me livrará desse corpo? Por quê? Porque a gente peca no corpo, né? Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas falas, né? Com o nosso corpo. Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? E aí lá no versículo 25, que é o versículo que encerra o texto, ele vai dizer o seguinte: que Deus seja louvado, pois Ele fará isso, ou seja, Ele vai nos livrar. Não apenas o apóstolo Paulo, mas a todos nós que cremos. Como? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela nossa fé. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas é justamente pela fé que você tem em Deus, pela fé que você tem em Jesus Cristo, que você também tem o perdão dos pecados. É por isso que todos os cultos que celebramos, né, na igreja luterana é assim, já começamos o nosso culto confessando os nossos pecados e pedindo perdão ao Senhor nosso Deus, porque nós temos a consciência de que pecamos todos os dias e necessitamos da graça do Senhor. E o texto encerra na segunda metade do versículo 25, onde ele diz assim: portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. E eu quero te dizer, querido irmão, querida irmã, com muito carinho, essa não é a situação só do apóstolo Paulo, não. É a situação de todos nós também. Porque tem pecados que a gente tem consciência que cometeu, e tem pecados que a gente cometeu sem nem sequer ter consciência. Por isso, e justamente por isso, necessitamos tanto da graça do Senhor nosso Deus. O que nos alegra é saber que mesmo sendo pecadores e pecadoras, somos amados e amadas pelo Senhor nosso Deus.
Somos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, levante sua cabeça, fique firme na sua fé, peça sempre perdão a Deus, lute para fazer o que é certo e com certeza o Senhor nosso Deus te dará a força de que você necessita. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja de fato e verdade com cada um e cada uma de nós. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine em nossa vida de fé e em nossa caminhada de cristãos e cristãs. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Convido aqueles que puderem a nos colocarmos de pé para podermos confessar a nossa fé no Trino Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra que vem nos lembrar, meu Deus, da nossa condição de pecadores e pecadoras. Entregamos ao Pai eterno as nossas vidas nas suas mãos e te pedimos, sê tu conosco, Senhor, nos dê um coração sábio, nos dê um coração arrependido, para que possamos viver realmente da maneira que te agrada. É no Senhor que nós confiamos, por isso é ao Senhor que nós pedimos. E neste momento, como filhos e filhas amados e amadas do Senhor, nós queremos te confessar a nossa fé. E fazemos isso nas palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém, Senhor. Aqueles que se colocaram de pé, podemos nos assentar. E eu tenho recadinhos para passar, bem rapidinhos, né? Só lembrando, continuamos firmes em nossa corrente de oração, orando pelos nossos irmãos e irmãs enfermos, enfermas, orando pelas vítimas do coronavírus, que de fato o Senhor nosso Deus continue nos abençoando. Se você quiser entrar nessa nossa corrente, todos os dias às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite, né? Nós nos colocamos em oração e falamos com o Senhor nosso Deus. Queremos também lembrar com carinho das pessoas que têm nos abençoado aí, né? Nos ajudado com as suas doações, com as suas ofertas, que têm sido feitas pela conta bancária da paróquia, né? Via depósito bancário ou transferência. Muito, muito obrigado a todos que têm nos ajudado, né? Que têm se preocupado com a nossa paróquia, a Paróquia Apóstolo Paulo, aqui em Jaraguá do Sul. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando vocês ricamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nunca venha faltar o sustento para nenhum e nenhuma de vocês. Muito, muito obrigado pelo carinho de cada um e cada uma de vocês também. Que Deus os abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e é momento de oração. Sendo assim, vou convidar de novo, né, aqueles que puderem, que quiserem, aí na sua casa, que se coloque de pé, para podermos falar com o Senhor, nosso Deus. Falemos com Deus neste momento. Deus eterno e todo-poderoso, obrigado, ó Pai, por esse culto. Obrigado por esse momento de comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, mesmo à distância, mesmo confinados. Te damos graças, meu Deus, que podemos tirar um tempinho para falar com o Senhor nesse dia. E assim, meu Deus, nós também queremos te pedir. Venha, Senhor, ao encontro de cada irmão, de cada irmã que sofre, os enfermos, os idosos, os singulares, os casais, os jovens, os adolescentes, as crianças.
Meu Deus, o Senhor conhece cada um e cada uma de nós, seus filhos e suas filhas. Mas hoje nós queremos interceder ao Senhor com muito carinho pelos casais. Sabemos, ó Pai, que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de confinamento, muitas vezes a convivência tem ficado difícil devido ao estresse, devido às chateações, devido às angústias, às preocupações. Assim, Senhor, eu te peço, repouse sua mão protetora e cuidadora de Pai sobre cada homem, sobre cada mulher que tem um relacionamento, aqueles que vivem juntos, os que têm a bênção matrimonial, os que ainda não a têm, mas venha, meu Deus, ao encontro de cada casal. De fato e verdade, fortaleça o bom ânimo, a esperança, a calma, a paz dos nossos casais. Não permita, Senhor, que as discórdias venham fazer parte das vidas deles e delas, mas que eles se unam cada vez mais e mutuamente no Senhor. Faça, meu Deus, com que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada lar, que cada pai seja um homem do Senhor, que cada mãe seja uma mulher do Senhor, que cada filho e cada filha sejam filhos que vivam de acordo com a sua palavra e de acordo com a sua vontade. Abençoe também os idosos, abençoe os singulares, abençoe, meu Deus, os enfermos, enfermas, abençoe cada um e cada uma de nós. O Senhor conhece as nossas vidas, sabe das nossas tribulações, sabe das nossas ansiedades. Por isso te pedimos, sê tu conosco, Senhor, hoje e a cada instante de nossas vidas também. Muitos outros pedidos nós ainda temos a fazer ao Senhor e queremos fazê-los também através da oração que seu Filho Jesus Cristo nos ensinou, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã, estenda a sua mão e receba as bênçãos que Deus tem para a tua vida nesse dia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volte a sua face e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz do Senhor e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Que Deus os abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.